ao vivo para mais uma live nesta página maravilhosa. E hoje a live com convidada, gente. Hoje vai ser um tema que eu diria que algumas pessoas não vão achar muito óbvio a relação que eu fiz aqui. Oi, Rô! Que bom que você chegou. Só um momentinho, já vou te chamar aqui. Aqui, porque hoje estamos com um assunto bom. A gente já começa. Oi, Oi, Rô! Carola! Tudo bem, querida? Que Saudades saudade! mesmo, né? Olha, quanto tempo, hein? Olha. Muito tempo. Ai, que felicidade, que alegria de ter aqui. Ai, Eu obrigada vou pelo convite, aí, super muito gostoso. feliz. Deixa eu Vai ser ver. maravilhoso. Eu só vou me apresentar porque as lives sempre ficam gravadas, né? Então eu vou me apresentar. Eu já peço para você se apresentar. Estou muito feliz enquanto o pessoal vai chegando, né? Gente, para quem não me conhece, eu sou a Pérola. Eu sou designer de acessórios e mentora de reconstrução de autoestima. E eu trabalho nessa página várias formas de você trabalhar a autoestima, porque a autoestima ela está associada a todos os campos da sua vida e não só a aparência física, como muitas pessoas colocam. E hoje eu chamei a doutora Rosana aqui para a gente falar justamente de uma coisa que muitas pessoas negligenciam ou muitas pessoas não entendem a importância, que é o sono. Né? O sono, gente, a gente vai bater um papo sobre sono, porque o sono, vocês não têm ideia de quanto isso é importante, inclusive na autoestima. Então, eu vou pedir para você apresentar aqui, e vocês que estão chegando, que eu estou vendo vocês chegando aqui, clica nesse aviãozinho e vai mandando essa live para todo mundo, e clica nesse coração para a gente entender que vocês estão gostando da nossa live, e também para o Instagram entender que essa live é boa e espalhar para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Vamos aqui! Boa noite a todos. É um prazer, Pérola, te reencontrar, mesmo que virtualmente, viu? Olha, saudades, assim, olha. Até Vou contar uma história, eu sou cheia das histórias, né? Como a gente é uma coisa mais informal, eu conheci a Pérola fazendo aula de dança do ventre, uma coisa super gostosa, uma delícia, né? Que faz muito bem aí, né? A gente aproveitava e era uma coisa assim muito boa essa parte física, e a gente fazia, era uma coisa assim, as nossas conversas, era um momento muito agradável. É uma pena que agora essas atividades presenciais como a dança e etc, elas acabaram sendo muito prejudicadas. Mas estamos aqui e assim, eu hoje não vou falar de dança do ventre, nem a pérola, nós vamos falar aí de sono e autoestima. Eu Hoje a sou, gente vai na falar. verdade, na verdade, a minha formação, eu sou médica, eu sou neurologista, assim, eu já tenho mais de 30 anos de formada, 3 décadas já, e a minha formação, assim, eu estudei na USP também como a Pérola, a gente tem toda a formação aí a gente Foi. carrega a USP, eu adoro aí assim, os profissionais, as coisas, eu curto muito ainda as atividades da USP, até hoje, mesmo sendo aí ex-aluna de tantos anos, né? E eu fiquei muito ligada a alunos, residentes, então eu sempre tenho esse lado aí também acadêmico. Mas, enfim, eu sou neurologista, a minha formação foi em neurofisiologia clínica e depois eu acabei fazendo muito mais essa parte aí de transtornos do sono. Na verdade, sono eu estudo desde que eu era aluna da faculdade. Só que naquela época não existia medicina do sono, porque a gente fazia estudos aí com experimentos, era um outro capítulo. E aí, depois, assim, da década de 90, que a gente tem a descrição mais aí adequada dos transtornos do sono, e a gente tem muitos estudos, inclusive, de saúde pública, assim, explicando, assim, por que os transtornos do sono trazem tantos prejuízos para a gente. Mas aí, em resumo, sou isso, eu sou acabo sendo especialista aí nessa área. Sim, gente, inclusive, a Rô, gente, eu vou chamar a Rô porque eu conheço ela há muitos anos. Como eu falou, a gente se chamou, a gente se conheceu na dança, então falar doutora fica meio complicado para mim. Vocês chamam ela de Você me chamou doutora. de doutora e eu olhei e falei, nossa. É que a gente tem que começar mostrando aquela coisa, todo o seu estudo, depois a gente já volta pro normal, entendeu? Não dá, são muitos anos de amizade, né? Então, vocês chamam de doutora, eu chamo de Rô. Não, mas quem quiser ler um pouquinho, entra no meu site lá, sonoemedicina.com.br.
Aí tem o meu perfil, tem vários posts sobre vários transtornos do sono, tem vídeos. Então, quem quiser aí saber um pouco mais, aí entra no sonomedicina.com.br. Entra e ela também tem um canal no YouTube onde ela coloca vídeos. Inclusive, tem um vídeo ótimo que foi da onde eu tirei a ideia de a gente fazer esse aqui, que foi o Sonhos e Pesadelos. Eu achei aquele vídeo incrível, super recomendo. Eu até comentei um pouco sobre ele nos stories no dia que eu assisti. Mas vamos embora, vamos começar aqui esse papo maravilhoso. Porque, como eu falei, sono e autoestima, a gente tem tudo a ver. Porque vocês têm que lembrar que a autoestima, no fundo, é você ter qualidade de vida, não esquece. Então vamos descobrir agora um pouco sobre o sono para você melhorar o teu. Eu confesso que eu tô precisando melhorar o meu, Rô. Eu tô meio relapsa nessa parte, tô precisando melhorar o meu. Mas vamos lá, o que é então ter um sono de boa qualidade? Porque muita gente não entende isso, né? Muita gente não consegue entender o que é. Assim, na verdade, você ter um sono de qualidade significa que você dormiu a noite inteira e você acorda bem disposta, você acorda bem, você tem se sente bem para fazer todas as atividades pessoais, profissionais. Então, você tem um desempenho diurno bom. Então, se você tem uma qualidade de sono boa, em geral, você está bem durante o dia. Então, e o sono tem muito a ver com a nossa saúde mental. Então, a gente pode até comentar um pouco com isso. Né? Então, se você, ao contrário, se você não tem uma qualidade de sono boa, isso pode afetar vários aspectos da sua saúde, inclusive da sua saúde mental. Maravilhoso, gente. E eu vou comentar só um rapidinho aqui, porque que é importante. Como ela já falou, já tem a ver com a saúde mental. Eu já falei para vocês que a autoestima está relacionada diretamente à forma como você usa a tua mente, principalmente de forma positiva. Só que para você mudar a tua mente, para você ter uma autoestima, você pensar positivo, isso gasta muita energia, porque vai contra o seu padrão atual de pensamento. Agora imagina, você está gastando mais energia, não está dormindo direito, como é que você vai se manter em equilíbrio e fazer tudo que você tem que fazer, as atividades do dia a dia, e criar uma autoestima fortalecida? Fica difícil, né? Então, presta atenção aí, presta atenção nesse sono aí. Então, vamos lá. Então, já comentamos um pouquinho sobre por que a qualidade de sono é importante, né? Para ter essa qualidade, né? E como a falta de sono, você descreve que impacta no bem-estar e na autoestima de uma pessoa? Aí a falta de sono, eu vou chamar até, na maioria dos casos, pode ser uma insônia ou uma privação de sono, né? Tem aquelas pessoas que, por atividades profissionais, dependendo do que a pessoa, da carreira da pessoa, que a pessoa acaba indo dormir muito tarde, ela acaba tendo aí, dificuldade por tarefas mesmo. E tem aquela pessoa que ela até tem o tempo livre, ela pode dormir, ela não consegue. Então, assim, a definição de insônia é a dificuldade de iniciar ou manter o sono. Então, tem aquelas pessoas que têm muita dificuldade de iniciar o sono, que elas não conseguem, tal, elas ficam, assim, tentando de todas as maneiras, tal. E tem aquela até que dorme rápido e ela fica acordando a noite toda. Então, essas duas situações são ruins para a qualidade do sono. Então, vou pegar o exemplo da insônia, que é um dos vários transtornos do sono. No caso da insônia, a gente tem, assim, olha, centenas de estudos, não é nem assim. E assim, do ponto de vista da saúde pública, é muito estudado a insônia, o modelo da insônia. Porque a insônia está associada com várias doenças, né? Então, inclusive, há desordens aí que envolvem nossa saúde mental, particularmente ansiedade e depressão. Eu vou citar essas duas aí, que agora, infelizmente, na pandemia, a gente teve um aumento importante, então eu vou citar. E teve um aumento, tem um monte de estudos de insônia aí na pandemia, viu, Pérola? Tem vários aí, porque as pessoas pioraram a qualidade do sono. E muitas vezes é por preocupação excessiva mesmo. A pessoa fica preocupada. E assim, desde o início, a pessoa fica com aquela preocupação: como vai ser? As preocupações aí relacionadas com a própria questão de contágio, de proteger os familiares, de se proteger. Então, a preocupação com a saúde, com a parte assim de trabalho, financeiro. Quer dizer, as pessoas, o que não faltou aí na pandemia é motivo para se preocupar. Realmente, cada um teve os seus aí, obviamente. E aí, ou seja, desculpa dar o exemplo da pandemia, mas é que fica mais fácil até para a pessoa entender. Quando ela deita, ela fica meio reverberando aqueles pensamentos negativos, né? Então ela pensa: meu Deus, como vai ser isso? Como eu vou resolver tal problema? E isso é uma das causas aí que esses pensamentos automáticos negativos, a pessoa acaba tendo dificuldade para iniciar o sono. E aí ela pode, com o passar do tempo, isso ir se perpetuando e ela ter uma insônia. E como, só finalizando a sua pergunta, a insônia tem várias consequências ruins aí para a nossa saúde.
Desde, assim, aumenta a incidência de transtornos mentais, como eu falei, como tem essa comorbidade, que eu falei, aumenta assim, até causas cardiovasculares, assim, então aumenta a incidência até de infarto, arritmias, assim como apneia. Eu vou falar um pouquinho de apneia depois, mas só para assim saber que a insônia também ela é muito associada com risco cardiovascular. E tem vários estudos agora, Pérola, que associam insônia também, ou a redução do sono, essas alterações, com obesidade, aumento de obesidade e diabetes. Então, assim, a gente cada vez vai vendo vários, assim, ou seja, dormir assim pouco e dormir com uma qualidade ruim, independente da causa, vai trazer consequências. Total, eu vou precisar, porque aqui você chegou no ponto que eu queria falar, que eu falei, não posso falar disso agora, porque né, não vamos atravessar o bonde. Mas, gente, vamos começar. Eu sei que a maior parte da minha audiência quer falar, eu quero perder peso, que não é o que eu trabalho aqui. Eu já desde sempre, eu tenho até um quadro com uma especialista onde a gente fala sobre isso, mas o meu foco não é esse. Mas eu sei que a maior parte das mulheres querem perder peso, mas, gente, um dos fatores, um dos pilares para você conseguir ter um peso de qualidade é você dormir bem. Não sei se vocês sabem disso. Porque quando você dorme mal, o seu corpo não consegue processar direito toda a química que está acontecendo ali. Então você acaba engordando. Ou você acaba mantendo o que você tem. Seu corpo não consegue trabalhar para eliminar o peso que você tem. Tem o fator diabetes, tem o fator tipo de sono ruim, você trabalha mal tua mente, você pode, como a doutora mesmo falou, tipo, aumentar riscos de doenças no geral, né? Porque você também tem que pensar que uma noite mal dormida, você está trabalhando a tua fadiga. E a fadiga traz outras consequências mentais, corpóreas, enfim, baixo rendimento. Mas você tem que parar para pensar, se você quer uma autoestima estruturada, como é que você vai ter uma autoestima boa com fadiga, com o seu corpo meio em colapso, com você brigando com a balança, sendo que talvez um dos resultados é porque você está dormindo muito mal, fora de comer muito mal. Entendeu? Aqui, ó, a Adriana tá falando que durmo muito bem quando treino. Aí, está bonita, tá fazendo bonito. Tá fazendo bonito, Adriana, tá certíssima. Então, Porque aproveitar e tem falar um gente pouco. que... Porque quando a gente fala de vida saudável, se fala muito de alimentação saudável, atividade física. Mas se você tiver só esses dois e não tiver um sono bom, não, os outros dois não se encaixam. Então, as coisas, na verdade, é um tripé aí que é muito importante. Então, alimentação, atividade física e sono, os três, assim, são muito importantes. E a atividade física, ela é ótima para a saúde como um todo, mas, assim, próximo do horário de sono, a gente recomenda uma atividade física mais leve. Atividade aeróbica intensa, próximo do horário de sono, pode causar um pouco de insônia. Então, a gente fala, olha, não vai correr aí, fazer, assim, ficar fazendo esteira ou atividade muito intensa aí próximo do horário. Porque é um dos fatores que a pessoa dá uma acelerada e depois fica mais difícil aí para ela pegar no sono. Então, você tem que pegar, são aquelas medidas que a gente fala de higiene do sono. Então, em uma delas aí, essa questão aí da atividade física. Deixa eu só pegar esse gancho que você comentou, porque as pessoas às vezes não entendem muito bem o que acontece durante o sono. As pessoas acham que não acontece nada. E acontece tanta coisa durante o sono. A gente tem tantos processos metabólicos que ocorrem apenas durante o sono. Então, a gente tem vários hormônios, grelina, leptina, que são assim diretamente relacionados com os processos do nosso metabolismo, saciedade. Então, assim, se você tem uma boa noite de sono, assim, do ponto de vista hormonal, você vai estar mais equilibrada. Eu costumo brincar que é como se fosse uma orquestra. Então, se um está meio descoordenado lá, ele atrapalha toda a orquestra. E os nossos hormônios são assim também. E à noite, imagine, tem uma sinfonia a noite inteira, acredite, os seus hormônios vão se alternando. Um que eu acho que a maioria das pessoas sabem, até por causa das crianças, é o hormônio de crescimento. E aí até as vovós brincam assim, precisa dormir para crescer. E tem fundamento isso, porque justamente o hormônio de crescimento ele é liberado principalmente durante o sono. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem durante o sono. Perfeito. O sono, gente, ele é muito complexo. Tanto é que tem uma questão, né, de alguns estudos que falam que a importância de você dormir, por exemplo, no escuro, sem luz.
por conta da melatonina, né? Que, tipo, é um dos hormônios criados durante o nosso sono, que ajudam a reestruturar todo o nosso sistema. Ele é extremamente importante e ele só acontece durante o sono. Então, noites mal dormidas impedem que esse hormônio se crie e ele acabe fazendo a nossa saúde funcionar como ela deve. Com Tipo, por exemplo, certeza. você quer uma pele bonita, gente? Eu sei que tem gente aqui que são as rainhas do skincare. Sono faz parte de ter uma pele bonita fora alimentação, viu, meu bem? Sono faz parte. Você tem que ter uma pele bonita, você tem que dormir bem. Então, lembra disso, gente. É isso aí, Se Mela. você... Então, a melatonina aí é a gente chama de hormônio do escuro, porque ela é só secretada durante o sono. E ela faz parte aí da grande orquestra que eu falei aí. Então, a melatonina ela tem que ser secretada. E um dos problemas, eu vou até falar, um dos problemas grandes que a gente tem aí, quer dizer, antes da pandemia, e talvez piorou um pouco também, essa questão de telas, né? Por isso que a gente fala muito, principalmente para os jovens, aí procura num próximo do horário de sono não ficar muito no celular, no tablet, porque tem a questão da iluminação, e a iluminação vai atrapalhar a produção de melatonina. Além dos conteúdos das redes sociais aí, que podem ser problemáticos às vezes. Mas, enfim, ou seja, às vezes muito problema, alguns são. Aí, ou seja, aí a pessoa ficar pensando naquilo, aí tem do ponto de vista, acaba criando angústia, né? E acaba dormindo mal. Então, ou seja, aí ficar longe das telas aí próximo do horário do sono. Então, isso aí é um dos fatores. Não é só por causa da luz que vai atrapalhar a melatonina, por vários aspectos. Então, lembrar aí que se a melatonina não tiver em produção adequada, a orquestra não vai funcionar bem. Isso aí. Aqui a Adriana tá falando. Camila Ah, entrou, Camila! olha só, oi, E cara. aí? Saudade de você também, Camila. Eu acabei de olhar. Saudade. Então, aqui, tipo, ó, gente, a Adriana tá falando sono é renovador. E gente, não é só a sensação, é uma verdade. Gente, uma coisa legal de comentar, só porque me veio aqui na mente, que tem a ver não necessariamente só com sono, mas você tem que pensar que o nosso corpo, ele é um organismo vivo. A gente não sente, mas ele se renova diariamente. Em 90 dias, você tem um corpo novo. Eu não sei se vocês sabem disso. Todas as suas células, elas se renovam em 90 dias. Todas. A cada 90 dias você tem um corpo novo. Agora, para pensar. Esse corpo precisa de uma energia para fazer tudo isso. E uma das formas dele conseguir energia de qualidade para fazer essa reestruturação direita é dormir. Então, vocês, tipo, é a importância de você começar a conhecer. Eu trago essas lives com diferentes especialistas, gente, porque você conhecer a si mesmo e o seu corpo é fundamental. Porque nós fomos, ao longo da vida, a maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de informação. Então, trata sono de qualquer forma, trata alimentação, porque a nossa indústria alimentícia é uma indústria que não pensa numa alimentação saudável. Por isso que é tão difícil a gente comer saudável, porque o que a gente vê na TV são alimentos que são justamente o contrário. Então, a gente tem que aprender fora disso. E é muito difícil. É muito difícil. Eu brigo com isso, eu falo que eu brigo porque eu brigo com isso diariamente. Eu tô aprendendo a comer de verdade há 3 anos e mesmo assim eu ainda como muito errado. Então é você parar para pensar que isso não é besteira. Isso é a tua vida. São coisas que são simples, que parecem bobas, mas que se a gente não entende a lógica disso, a gente tá pensando, a gente não tem uma qualidade a longo prazo. Porque agora isso não vai fazer uma diferença tão grande, teoricamente. Mas a longo prazo, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de pensar daqui a 10, 20 anos, o peso que essas noites mal dormidas vão ter é enorme, porque sono não se repõe. Fala um pouquinho sobre isso, só porque eu sei que a gente não deveria falar, mas isso é uma coisa importante falar. Sono não se repõe. Adorei a sua frase. Outra frase assim, que o sono ele é renovador. Então toda noite é que você dorme bem, o seu cérebro ele se renova. É essa a palavra. Tem várias coisas que acontecem no seu cérebro aí, que eu falei do parte do metabolismo, dos hormônios, mas o sistema nervoso central é assim, é como se ele fizesse ele limpa tudo e começa tudo do zero, tá? Então, ou seja, o seu cérebro aí, ele vai se renovar e é fundamental aí que você tem esse processo. Isso que você comentou do você não repor, não tem como, entendeu? Não tem como, porque assim, cada noite é uma noite. Então, assim, tudo bem, você dormiu mal uma noite, você teve um problema, mas agora você ficar muitas noites, semanas dormindo mal, e isso vai te trazer consequências, né? Isso aí não tem como trazer. E você falou uma coisa assim da sociedade,
a gente vive numa sociedade 24 horas, né, Carola? Tudo, depois da invenção da luz elétrica, é tudo 24 horas. Então, quem é mais jovem fala, é que agora a gente está ainda no meio da pandemia, mas assim, as pessoas falam assim, para que dormir? Vou aproveitar a vida. E assim, você quer aproveitar a vida, até, inclusive viver mais, você precisa dormir. Então, se você tem que pensar aqui no aqui e agora, ou se você quer, você tem que decidir aí. Porque algumas decisões de saúde, elas têm a ver não aproveitar, vai falar, então, lembra que se você sobreviver, você vai ter que pagar um débito aí das suas atitudes inadequadas, aí, inclusive com relação ao seu sono. Né? E você tem vários transtornos do sono aí, não é só insônia, né? Mas pode continuar aí, viu, Vera? É só que eu gostei das duas frases aí que você falou. Não, mas é verdade, que bom que você gostou, porque, tipo, aquela coisa, eu estudo bastante, porque eu acabo estudando algumas coisas para cuidar da minha autoestima. Só que às vezes eu não sou profissional, por isso que eu trago profissionais aqui, gente, porque eu quero, tipo, trazer o meu conhecimento de vida, mas eu também quero a base profissional por trás para vocês entenderem como é feito. Porque, tipo, gente, ter um profissional é importante, mas se você não estudar, também não adianta você não adquirir esse conhecimento. Mas eu acho fundamental, porque tem uma pessoa que estudou anos para fazer isso. Ela é uma especialista, ela trabalhou no Instituto do Sono lá também. Não sei se você está trabalhando ainda lá ou não. Na verdade, eu trabalho no laboratório Fleury. Eu sou responsável pelo serviço de sono lá do laboratório, há 20 anos já. Mas eu sei, minha formação foi toda na USP, mas eu acabo interagindo muito por causa de questões de assim, sociedades, grupos acadêmicos, então eu interajo aí com vários grupos. É, porque eu lembro de você falando do Instituto do Sono, eu lembro disso, de algumas conversas que a gente teve, você comentando algumas coisas. Assim, eu acho que eu tive algumas lives com o pessoal, e tem a Associação Brasileira do Sono, que é bem legal para vocês entrarem, que é a AB Sono, que tem aí a gente tem várias atividades, a associação é uma associação assim, sem fins lucrativos, e aí tem vários profissionais aí, a gente tem vários conteúdos lá no site da ABS, que vale a pena vocês entrarem. Falando isso, eu até vi, gente, acompanha mesmo o trabalho da Rô, porque quando tem semana que trata só sobre sono, ela avisa, e tem algumas semanas de lives que explicam diferentes temáticas sobre o sono. Tanto é que esse que eu assisti do sono, Sonhos e Pesadelos, se não me engano, foi uma das lives da semana do sono. Exatamente. Então, assista, que é muito interessante, porque eles trabalham, porque sono é muita coisa. Mas esse daí procura, tá no YouTube dela. Tá no YouTube. Esse aqui é sensacional. Assiste, porque elas falam de sono e pandemia, mas explicam a questão dos sonhos para você trabalhar o teu mental. Porque os sonhos também servem para isso, gente. Eles são uma forma de terapia. Tanto é que existe terapia do sono, entendeu? Que você analisa os seus sonhos. Mas aí é uma outra história, é um outro mundo, mas é para vocês entenderem a importância do sono. Você também trabalha suas emoções enquanto você dorme, você não tá nem sabendo. Olha que loucura. Mas é isso, gente. Sono é muita coisa. A Ká tá falando aqui que adorou o tema. Obrigada, Ká. Feliz que você gostou. Estão falando aqui que eu sempre preferi dormir do que comer, tá certo. Eu queria ser assim, eu equilibro os dois. Eu preciso aprender a gostar menos de comer. Mas, enfim. Vamos lá. Doutora Mariana chegou, bem-vinda. Vamos continuar aqui. Você falou de sonhos, eu até vou pegar um gancho aí e falar um pouquinho. Pode pegar. Eu adoro falar, mas assim, a pessoa que lembra muito dos sonhos, em geral, não é muito bom, viu? Porque as pessoas falam, é legal. Porque assim, a gente só acorda, você só lembra dos sonhos se você for acordada durante o sono REM, lá durante o sonho. Então, se você não... A gente sonha todas as noites, tá? Isso é importante você saber. A gente sonha todas as noites e sonha várias vezes. Se você acorda de manhã bem e não lembra de nenhum sonho, ótimo. Significa que você completou seus ciclos de sono, tá tudo ótimo. Se você começa a acordar muito e lembrar muito dos seus sonhos, significa que o seu sono está mais interrompido. Então, isso pode ser um problema. Ótima dica, ótima dica! Então, gente, uma coisa interessante que a Rô comentou, que eu não sei se vocês sabem, porque pra gente que já estuda um pouco, isso é muito óbvio. Sono tem fases, tá? Não é só deitou, dormiu.
Não é assim que funciona. O sono, ele tem estágios, são 3 estágios, né? Eu É, sempre, tipo, são 3 estágios do sono. Então, tipo, não é só você deitou e dormiu. Tem, além do processo, tem estados em que você tá mais fácil de acordar, mais difícil de acordar, e nesses estágios acontecem coisas diferentes no seu corpo. Só para falar uma coisa básica, porque eu sei que se a Rô for explicar aqui, a gente vai passar a noite, porque, né? ah, eu vou fazer um post. Essa semana eu vou fazer um post no Instagram, que o pessoal pergunta bastante. Eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de sono. Então aí aproveita É aí. uma boa. E aí eu vou colocar um pouquinho. É o Rosana Cardoso Alves, para quem quiser entrar. Aí, assim, Então, o sono ele é cíclico. Então a gente tem fases, tem 2 tipos mais principais, que é o sono REM, que é o de REM, que é a sigla em inglês é Rapid Eye Movements, que é movimentos oculares rápidos, e que predominam os sonhos. E a gente tem o sono não REM, que aí tem a fase 1, 2 e 3. E é um ciclo. Toda noite a gente entra na fase 1, que é mais superficial, 2, 3 e REM. 1, 2, 3 e REM. E a maioria das noites a gente tem 5 a 6 ciclos. E esse, você completar o ciclo direitinho é super importante aí para sua qualidade de sono. E tem alguns estudos interessantes que mostram se você consegue completar bem o seu ciclo de sono, aumenta até a sua criatividade. Então olha que tem uns estudos incrível. interessantes com sono e criatividade. Então, a gente está falando de autoestima, mas é super legal você acordar bem disposta e ainda criar, né? Para criar coisas novas aí. E tem gente que é bem assim. Aliás, eu sou meio assim. Eu levanto de manhã e falo, ah, que bom, olha, e com ideias. Tenho um perfil mais matutino, né? Então eu sou meio assim. Tem gente que é mais vespertina. Então aí, mas isso aí são perfis de cada um de nós aí. E é importante você se conhecer, se você é mais matutino ou mais vespertino, e adaptar as suas atividades. Sim, gente, sim. Mas ela falou uma coisa muito legal sobre o ciclo de sono que eu lembrei aqui, de autoestima. Eu já comentei com vocês, tipo, quem acompanha mais tempo sabe que eu falo que você precisa de rotinas para você ter uma vida, uma qualidade de vida. Principalmente rotinas diurnas e rotinas noturnas também. É importante você ter uma preparação para quando você acorda, para você lidar bem com o dia. E é importante você ter uma preparação para quando você vai dormir, para você dormir bem. Eu tenho rotinas diárias e rotinas também noturnas, inclusive essas rotinas de criação de autoestima. Não sei se vocês sabem disso, porque quando você está perto de dormir, é a parte que o seu inconsciente está mais aberto. Você está associado diretamente com o seu inconsciente quando você entra nos estágios iniciais de sono. Então, tudo que você sugestionar para sua mente quando você acorda e quando você vai dormir, que são estágios que o teu consciente ainda não... A seu consciente está meio dormindo, está meio abobalhado, a sua mente, ela aceita como uma verdade de uma forma mais fácil. Então, se você fizer isso constantemente, você reprograma a tua mente. Que eu sou reprogramadora de autoestima porque tem fases, tem várias coisas, mas isso assim é uma coisa bem básica para vocês entenderem. Quando vocês estiverem acordando ou quando vocês estiverem dormindo, é o melhor momento antes de dormir, assim, é você colocar novas informações, informações que você quer para tua vida. Então pensa nisso, isso daqui é importante. Por isso que eu falei, o sono e a autoestima tem tudo a ver. Pela qualidade de vida e a potencialidade do que você pode usar o seu sono no seu dia. Só que as pessoas não falam disso. Para a gente falar sobre isso, a gente tem que estudar muito para poder falar sobre isso, porque isso não é vinculado no mundo. E é isso que eu quero que vocês vejam nessas lives. Coisas que vão mudar a tua vida, que são simples de serem colocadas em prática, mas que pouca gente fala com seriedade. Então prestem atenção, usem para a vida de vocês. E sigam a Rô, como eu falei, os conteúdos dela são São excelentes. comportamentos, né? São comportamentos. Às vezes a pessoa, desde jovem, ela tem um comportamento inadequado e geralmente envolve, esses comportamentos envolvem hábitos. E quebrar hábitos, a gente sabe que é muito difícil. Né? Então a pessoa tem que realmente ter uma força de vontade. Aí voltando até para quem tem insônia, por isso que a gente fala muito que essas técnicas de relaxamento, meditação, mindfulness, elas ajudam muito. Porque na verdade é isso mesmo, você relaxa, você concentra na respiração, e é uma coisa que é agradável, você tem pensamentos mais positivos, tudo isso vai ajudar, você tem aí você conseguir relaxar, né? Fazer uma limpeza aí da sua mente aí de coisas ruins, né? Que isso vai te ajudar e de manhã você acordar aí mais disposto aí com pensamentos mais positivos. Beleza. A Adriana tá falando aqui que ela tem as rotinas noturnas dela. Parabéns! Muito bom. Então, sabe o que é legal? Porque assim, a gente fala isso muito para criança, e você sabe que às vezes eu tenho que ensinar os pais, porque os pais eu vejo que não têm rotina nenhuma. Então, não adianta criar uma rotina para criança.
Os pais precisam criar rotinas, né? Porque às vezes eu vejo umas histórias meio complexas. Então eu falo, gente, precisa primeiro a família. Eu falo, a casa tem que se organizar, a casa tem que dormir. E aí você coloca. Porque se a criança está num ambiente assim muito acelerado, com luz, barulho, e cada hora, e cada dia come num horário, e cada dia tem uma atividade. É assim, fica difícil para a criança entender assim, os marcadores aí. E assim, o nosso organismo, ele gosta de rotinas, né? Parece estranho, mas o nosso para algumas assim coisas assim o nosso organismo é bom de vez em quando, óbvio, sair um pouquinho também, mas assim procura assim no seu dia a dia ter horário mais próximo, um horário mais ou menos fixo para dormir, os horários de alimentação. E isso faz parte aí do. Porque a gente tem uma coisa que é importante, é o ritmo sono-vigília, que é justamente o nosso ritmo circadiano. E o pessoal que é da área da cronobiologia estuda muito isso. Então, tem muitos estudos. E hoje em dia, a gente tem os trabalhadores assim, em turnos, né? Os trabalhadores 24 horas. Então, é muito complicado. E tem muitos estudos nessas pessoas, inclusive. Né? Porque justamente, e aí que a gente sabe que o problema não é só dormir pouco, é justamente você ficar assim, alterando aí muito o seu ciclo circadiano. Nossa, você falou uma coisa que é justamente onde a gente entra agora, que é sobre como a gente pode melhorar nossa qualidade de sono. A gente acabou entrando antes da pergunta, mas eu achei ótimo, porque tem todo sentido, que é você criar rotinas de sono. Né? E uma coisa muito legal que aconteceu hoje, Rô, uma coincidência maravilhosa, assim. Eu tava mexendo nos meus alarmes hoje, porque eu tenho alguns alarmes para lembrar de fazer algumas coisas e tal. E o alarme do meu celular, acho que o meu celular foi atualizado, ele apareceu uma notificação para eu colocar no despertador o meu ciclo de sono, para eu conseguir criar uma rotina de sono. Então, é uma ferramenta muito simples. O meu celular, ele colocou isso como uma rotina de sono. Então, eu coloquei um horário para eu dormir, que eu vou, como eu falei, eu quero melhorar a minha rotina. Eu achei o máximo ter sido hoje que apareceu, hoje à tarde. Falei, daí eu coloquei um horário para eu dormir, um horário para eu acordar, para eu entrar numa rotina, para eu criar uma rotina. Então, você pode criar uma rotina se lembrando pelo celular, por exemplo. Coloca um horário próximo do que você quer dormir, o horário que você quer acordar e se programe para ir dormir nesse horário. Só que, gente, criar uma rotina não é simples, tá? Como a gente falou, são criação de hábitos. E para eu falar para você, para eu criar uma rotina diária, uma rotina matinal, não foi fácil. E ainda não é, porque eu tô querendo colocar mais coisas nessas rotinas. Então, cada passinho que eu vou colocando é uma luta interna, uma briga para colocar ali. Mas é passo a passo. Então, tem dia que vai dar errado? Tem. Mas a questão é, no dia seguinte tenta de novo. E no dia seguinte tenta de novo. É assim que a gente cria hábito, gente. Não é tipo, vou fazer e vai. Tem algumas pessoas iluminadas que conseguem colocar hábitos com facilidade. Eu não sou uma delas, infelizmente. Mas se você também não é, tenha paciência para criar um novo hábito. Você tem mais alguma dica para melhorar a qualidade de sono, fora essa de criar uma rotina para dormir? Então, esse grupo de recomendações a gente chama de higiene do sono. Eu até tenho um videozinho lá no YouTube, se vocês entrarem lá, chama higiene do sono. E são várias medidas, mas assim, o que a gente frisa muito é essa questão de rotinas. Então, criar rotinas já ajuda muito. E rotinas saudáveis. Então, próximo do horário do sono, não vai tomar bebida cafeinada, evita atividade física intensa, fica longe aí de telas em geral, né? Procura assim evitar, ou se for uma coisa, assim, os aplicativos dos celulares, eles até ajudam nessa questão que você falou. Tem vários, a maioria do celular, alguns já vêm até no próprio celular mesmo, que ele já te dá, fala, olha, vamos criar uma rotina de sono. Daí você marca um horário. Então, isso é uma coisa positiva, né? E deixa eu ver outra coisa. Tem uma curiosidade. Algumas pessoas acham que o álcool ele ajuda o sono. É o contrário, o álcool ele atrapalha. Além de vários problemas aí para a saúde, né, que a gente sabe, o álcool, ele, na verdade, ele, assim, a pessoa acha que cria assim, uma sensação de relaxamento. Mas o álcool, ele, assim, ele atrapalha a arquitetura do sono, ele tem vários efeitos mais muito ruins para o sono. Então, é uma das coisas que a gente fala, ó, não. Obviamente, cigarro também, né? O cigarro é ruim tudo, mas a nicotina também. Na verdade, assim, tem um monte de coisa que atrapalha o sono. Então, você tem que tomar aí. E assim, uma hora para, olha o seu quarto, onde você dorme, vê se o ambiente é agradável, se você consegue mudar alguma coisa, do ponto de vista de temperatura, de assim, redução de luz, de ruído, se você consegue reduzir. Então, tenta transformar o seu local de dormir muito agradável. Isso aí é importante. Importante. Eu vou pegar esse gancho do local agradável só para finalizar esse tema, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas
Um ambiente desorganizado, ele causa estresse no cérebro. Não é consciente, a gente às vezes não percebe, porque a gente, por exemplo, tem pessoas que são mais bagunceiras. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho mais dificuldade de manter coisas organizadas no meu quarto mesmo. Eu tenho algumas dificuldades. Só que eu preciso tentar deixar organizado, porque eu tenho consciência que isso gera um estresse mental. A gente às vezes não percebe, mas o nosso cérebro, quando ele vê bagunça, ele se estressa. Então, isso é uma das coisas de você pensar num ambiente agradável, é você também pensar em como é que tá a organização do teu quarto. Entende? Isso também influencia, tá? Só para avisar vocês, pessoas bagunceiras de plantão como eu, que uma das partes do hábito saudável é arrumar o seu quarto de uma forma que você não estresse seu cérebro. Então, sinto muito te avisar isso. A sua bagunça organizada, porque eu sei que eu também uso essa palavra, ela não é saudável, tá? Desculpa te informar. Mas eu acho que eu devo aproveitar, porque algumas pessoas elas já ficam estressadas com o que elas têm que fazer de manhã. Então, tudo que você já puder deixar organizado, né? Por exemplo, se você toma uma medicação que você tem que tomar de manhã e você já vai ficar estressada, eu vou esquecer de tomar um remédio, então já deixa lá a aguinha, lá o remédio. Tá? Na hora que você acordar de manhã, você toma um remédio. Exemplo. Sei lá, você tem um compromisso importante, você tem que usar uma... Então já deixa a sua roupinha separada. Então, assim, tudo que você puder antecipar e que você acha que pode trazer um estresse que pode atrapalhar o seu sono, então já tenta deixar aí tudo o mais assim tranquilo. E do ambiente é super importante que você falou. Gente, não é fácil. Ter uma vida equilibrada não é fácil. Eu estou nessa construção. Como eu falei, eu estou construindo. Falar que é perfeita, a Pérola já faz tudo? Não, mas a gente sabe o que tem que fazer, já é o primeiro passo. O primeiro passo é você saber, o segundo é você colocar em prática. Não adianta você saber, sair dessa live e não fazer nada. Escolhe uma coisa e faz. Bom, vamos lá. Só um comentário aqui, então, antes de a gente finalizar, que é tipo, quando a gente sabe que a gente precisa de um profissional para melhorar a qualidade, porque algumas coisas são distúrbios mesmo, algumas coisas podem ser melhoradas com rotinas, mas quando a gente sabe que é um distúrbio mesmo do sono, que a gente precisa da ajuda de um profissional. Então, algumas pessoas começam a ter sintomas diurnos, né? Por exemplo, a pessoa pode ter uma sensação de sonolência excessiva durante o dia. Então, ela pode dormir assistindo TV, dormir assistindo numa reunião, dormir numa atividade, outra atividade profissional, ou ter sonolência no volante, por exemplo. Então, se ela está tendo sonolência durante o dia, então, um dos motivos pode ser que ela está dormindo mal. Então, ela pode estar dormindo mal porque ela está privada de sono, porque ela está dormindo pouco, porque ela tem insônia. Alguns pacientes têm apneia obstrutiva do sono, que são aquelas pausas respiratórias. Então, ele, por ter o sono interrompido, ele também vai ter sonolência. Então, sonolência durante o dia, existem vários outros transtornos, como narcolepsia. Se vocês quiserem, depois vocês olham lá no site, lá que tem... Eu tenho, acho que uns dois... só sobre sonolência excessiva, tem uns 2 posts só sobre isso. Então, isso é um dos sintomas que se você está tendo sono durante o dia, é porque você está dormindo mal. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa é a alteração de comportamento. Se a pessoa está mais irritada, ou ela está tendo, assim, mais com sensação de cansaço, fadiga, ou está mais impulsiva, com alguma alteração de comportamento, pode ser que o sono dela está, assim, ela tem uma insônia, alguma alteração que ela não se sente bem aí durante o dia. Então, tem muito a ver o comportamento, assim, o sono diurno, a qualidade do sono, com o comportamento diurno. Então, tem que entender. E tem a ver com a autoestima também. Porque, óbvio, se você acorda com a sensação de cansaço, isso vai te fazer muito mal, assim. Você vai falar, nossa, eu não tenho disposição. Aí a pessoa não tem disposição para trabalhar, não tem disposição para fazer uma atividade física, e você fica num ciclo. Então, você tem que interromper isso e descobrir os pontos aí que são mais delicados. E o sono, em geral, é uma das coisas aí que as pessoas precisam ficar mais atentas, procurar observar, né? Eu acho que você comentou bastante que a gente precisa observar o corpo, que o corpo ele grita às vezes, ele fala para você, a gente que não ouve bem, mas às vezes ele te fala, olha, você tá... né? Então, uma das coisas é observa o seu comportamento, todas essas questões aí do dia a dia, e muitas vezes você pode chegar... ou seja, se você tem algum sintoma, ou você tem muita dificuldade para começar o sono, ou tem sonolência, eu vou falar, tem alguns meio específicos, algumas pessoas têm uma movimentação meio excessiva durante o sono também, que isso pode ser um problema também. Nossa, tem o Padre Anísio que está assistindo. O Padre Anísio, capelão, muitos anos do HC. Olha, Padre Anísio, querido, saudade. Seja bem-vindo. Olha, Obrigada por estar é uma aqui. pessoa iluminadíssima aí, olha.
Obrigada por estar aqui na nossa live. Então, estamos Olha, chegando aqui, finalizando a nossa live, então eu quero que você dê um recado para as pessoas que não dormem bem, né? Dá um recadinho para elas. então, eu acho que assim, o mais importante é a pessoa se conscientizar que o sono ele é muito importante para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para a autoestima. Então, se você dorme mal, se você demora a dormir, assim, tem um sono interrompido, ou tem algum sintoma de sonolência, fica tirando cochilo várias vezes ao dia, se tem alguma coisa, precisa procurar um médico, procurar ajuda. Porque a grande maioria dos transtornos do sono, eles têm aí abordagem específica, tem tratamento, e a gente pode, assim, você conseguindo um profissional, aliás, às vezes até com informações na internet aí, você consegue você consegue aí algumas orientações que você já consegue mudar alguns hábitos seus no dia a dia. E às vezes mudando alguns hábitos, você vai ter uma noite. Mas o mais importante é saber que o sono ele é muito importante para a sua saúde. Por isso que todos os meus vídeos, não sei se você reparou, Pera, eu sempre falo assim, cuide bem do seu sono, cuide bem da sua saúde. Porque é uma coisa só. É, gente. Ai, Rô, obrigada. Foi muito gostoso ter você aqui. Saudade dos nossos papos. Saudades, obrigada pelo convite, é um prazer. Espero te encontrar presencialmente em breve, aí assim que acabar esse Também. período. Mas enquanto isso, todos cuidem bem da sua saúde, mantenham-se protegidos. Quem puder se vacinar já à medida aí que a vacinação vai progredindo, né? Então, ou seja, procurem-se aí, se cuidem bem e cuidem bem do seu sono aí. Total, obrigada, Rô. Ah, a Camila tá falando que pena que a live tá acabando, que tá muito legal. Que bom que você tá gostando, Cá. E, gente, antes dessa live finalizar, tira um print pra gente, marca a gente depois nos stories, pra gente saber quem tá assistindo a live, pra gente ver a carinha de vocês. Tira um print nosso, vai, tira, tira, tira. Tem uma amiga Acho aí. que deu tempo. Espero que tenha dado tempo de tirar prints, mas, gente, marca a gente. Se vocês tiverem dúvida, manda mensagem pra Rô, tá? Sigam o canal dela, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, porque ela dá dicas ótimas sobre sono infantil, inclusive. Ela dá dicas ótimas com relação a isso. Então vão lá, dão uma olhada e não esqueçam que o pessoal tá falando que adorou. Aqui várias palminhas, coraçõezinhos. Que bom que vocês gostaram, meus amores, porque, tipo, eu escolho os meus convidados com muito carinho. E a Rô, quando eu dei isso, eu falei, gente, não chamei a Rô pra fazer live comigo. Como é que pode? Olha isso. Estamos aqui. Estão falando que erraram aqui. Não consigo printar. Ô, Adriana, que pena. Que Mas tá pena. ótimo. E obrigada pela Mas, participação aí dos nossos queridos amigos e exato. colegas aí. Obrigada, Elisa. Que bom que vocês gostaram. A gente tem que conversar, inclusive, depois, hein? Eu não esqueci de ti, não. Vamos conversar depois. Mas a gente não esquece que essa semana não acabou. Ainda temos lives. É que a gente abre a semana muito bem aqui nessa página, como vocês puderam ver. Amanhã tem sessão aberta de mentoria, que é uma degustação da minha mentoria de autoestima. E amanhã eu vou falar sobre o que é autocuidado. Porque, né? Já adianto que tem tudo a ver com a live de hoje, tá, meus amores? Então, tipo, é o que é autocuidado vem. E sexta-feira nós temos uma live do quadro Mulheres que Inspiram com a Jacilda, que é de você transformar os seus supostos defeitos em superação. Quadro Mulheres que Inspiram é um quadro que eu tenho nessa página onde eu convido mulheres para contarem as histórias de superação delas para outras mulheres se inspirarem. Então, é um quadro que eu tenho aqui, que eu adoro, é um xodó, porque a gente precisa, às vezes a gente pensa que a gente está sozinha, a gente não tá. Tem várias pessoas vivendo a mesma história. Mas é isso, eu sei que você tem compromisso. Então eu vou te liberar aqui. Mais uma vez, gratidão por separar Obrigada, esse obrigada, tempinho obrigada, pra obrigada a todos gente. aí. E estou à disposição aí, viu? E deixem depois os comentários. Se você está vendo essa live gravada no YouTube, curte essa live, compartilha e dá um comentário aqui embaixo pra gente saber o que vocês acharam. Eu vou deixar o canal da Rô no YouTube também marcado aqui na gravação do YouTube para vocês conhecerem ela, tá bom? E beijão, Rô. Beijão, gente. Beijo, E vão beijo. dormir bem essa noite. Isso aí, bom, Tchau. bom sono.